Olá a todos, eu estou aqui hoje no outro episódio do Conversa Boa do meu canal do YouTube. E eu tenho um grande prazer de apresentar duas amigas que são corredoras, e que é a Marili e a Cássia. E a gente se conheceu no episódio do canal do Will, que é Melhor Correr, e a gente fez vários vídeos sobre a parte da corrida, com a inclusão, e isso foi bem bacana, porque eu acabei conhecendo várias pessoas que veem o esporte como uma forma de, não só da parte de saúde mental, mas também como uma questão de inclusão também. E elas têm uma história bem bonita. Então, muito prazer você estaria aqui hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada. De nada. E aí eu vou começar com a Cássia, né? E que é a irmã mais velha. E eu queria que você contasse quem é a Cássia, né? Pode ser qualquer coisa. Então, eu sou mais conhecida como a irmã da Marili. E atualmente eu estou como cuidadora dela. Então eu acabei abrindo mão do mercado de trabalho para estar cuidando, acompanhando ela no dia a dia, nas atividades, né? E nós moramos em São Paulo. E atualmente, então, somos mais corredoras, né? De rua. Sim. E acho que vai ser interessante a gente compartilhar algumas histórias nossas. Que legal. Conta pra mim, Marili, onde você mora, quantos anos você tem? Eu tenho 36 anos, Uhum. moro em São Paulo, capital, nasci no Brasil, sou neta de japonês, meus avós veio do Japão para cá para ter uma vida saudável. Ah, é a mesma história também dos meus avós. Eu sou Sansei, você também, né? Vocês também. Conta pra mim, Marili, que esportes você gosta, Marili? Karatê e corrida. Só. Corrida, só? Cantar, dançar, participei em várias instituições e vários projetos que eu fiz. Ah, eu quero saber. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Cássia, conta pra mim como que foi essa relação do esporte na vida de vocês. Acho que, né, a grande maioria tem sido assim. A gente era bastante sedentário, então de pequeno a gente não tinha muito estímulo, até a gente teve questões com sobrepeso na infância, na adolescência, e até o dia que a gente entrou em contato, como ela disse, com o karatê, e a gente começou a resolveu dar uma chance para o esporte, e viu que poderia ser muito benéfico, principalmente para a questão dela. E depois do karatê a gente começou na corrida de rua, e tem sido fantástico, assim, transformou tanto a parte física quanto a parte cognitiva, né, a questão de você ter que lidar com dor, com desconforto, sair da zona de conforto, principalmente para ela, porque, né, a gente como ser humano, a gente quer muito ficar literalmente no sofá, sentando, comendo ali, vendo um filminho, e com ela não era diferente. E para mim era um grande desafio tirá-la do sofá, porque ela não via nada assim, nada a cativava, nada atraía, tudo era desconfortável. Então, na verdade, igual o karatê, ela tomou gosto, né? Ela começou como uma modalidade em grupo, ela se achou ali no karatê, uma coisa que eu nunca nem imaginaria nos meus melhores sonhos de colocar ela para uma arte marcial. E ela se desenvolveu. E
ela acompanhava os catás, ela melhorou a consciência corporal, né, o equilíbrio e várias outras questões. E com a corrida, não sei se você posso começar, como que foi o começo de tudo, né, na corrida. O meu esposo, ele, acho que desde sempre correu, assim, gostou de correr, e aí ele vivia me chamando. E eu falava, acho que não é pra mim, porque ele não tinha técnica, né, pra ensinar, ele simplesmente corria, e eu tinha que acompanhar. E aí ele tem uma velocidade muito alta, e eu ficava lá atrás, com a língua de fora, e falei, não, deixa isso pra lá. E nessa época a nossa mãe estava viva, e então eu tinha a oportunidade de sair, treinar, enfim, tinha um pouco mais de liberdade. E aí minha mãe adoeceu, e aí a Marili teve que parar com as atividades, inclusive o karatê. E aí depois ela veio a falecer, e a gente falou assim, vamos dar uma chance para a corrida. E surgiu um convite para participar de uma primeira corrida da APAE de Mauá. Então a gente se identificou com a causa, né, por conta de ser a APAE, vamos lá ver. E, tipo, acho que era um mês, assim, para a corrida, e a gente fez alguns treininhos, talvez umas 2 idas ou 3 ao parque, sem estratégia, né, vamos daqui e ali correr, bom, a Marili sobreviveu, então vamos continuando. E participamos, assim, vou fazer esse treininho, vamos participar dessa prova, para ver o que ela vai achar, como que ela vai se sentir ali na prova. E sobrevivemos. Era a prova, só que né, a gente cortou um caminho aí, né, Marili? A prova era de 5K, e a gente acho que fez uns 4. Cortou um atalho ali. Mas me surpreendeu, porque ela se saiu bem, apesar de não termos treinado. Ela foi trotando, caminhando, não reclamou pela primeira vez. E ela curtiu a vibração ali da chegada, de estar no meio de outras pessoas, né? Aquela vibe que você como corredora sabe, que te motiva, te puxa ali. E eu falei, tá, então vamos dar uma chance para a corrida. E aí, acho que dali uns 3 meses depois, teria uma outra corrida, que inclusive no ano anterior a gente já tinha participado, mas como caminhante, que é justamente essa daqui, que é a da Asas para Isabela. E é uma corrida que é beneficente, inclusive ela é uma pessoa hoje uma adolescente que teve paralisia cerebral, então em prol do tratamento dela no Chile, e a gente tinha se identificado com a causa também. Então eu falei, ela gostou também de participar na caminhada, vamos participar, vamos treinar, vamos se preparar, né? Porque você também como corredora sabe, quando a gente tem uma prova-alvo, a gente se dedica, se inspira para aquilo. E a gente tendo conhecido a Isa, a gente até hoje se inspira, tanto que esse troféu foi por conta disso, né? Nos motiva a sair de casa para treinar, mesmo que esteja doendo, a gente vai lá e persiste. E com ela aconteceu isso. Então, lá atrás, ela não caminhava, aliás, nem caminhar, acho que ela sempre foi uma boa batedora de perna, né, Maria? Mas correr 100 metros, assim, para ela era quase impossível. Ela reclamava e não quero mais, travava e não queria sair mais. Então, vê-la disposta, animada para uma prova, se preparando, nem que fosse, né, trotando um pouquinho, caminhando um pouquinho, já acendeu uma luz, opa, é aí que eu tenho que investir, né, já que ela gostou disso, é isso que a gente vai investir. E aí a gente se preparou, e aí, pela primeira vez, a gente concluiu 5K num tempo razoável, assim, talvez uns 45 minutos, mas isso, dando uma caminhadinha, correndo, e de novo, sentindo aquela energia da corrida. E aí, então vamos no próximo ano, vamos nos dedicar realmente, vamos procurar um auxílio de profissional e vamos dedicar para isso. Só que aí o ano era 2020 e aí corta para 2022 que a gente conseguiu retornar, de fato, no meio do ano de 2022.
E retomamos, procuramos um auxílio profissional talvez você conheça o Rodrigo Bicudo, que acho que foi sensacional, se encaixou na pedagogia dela, né? Então, quando eu procurei ele, eu falei assim, e agora? Será que eu vou dar conta? Porque era virtual. Como que eu vou fazer, né? Eu também eu não sei nem pra mim correr. Então, de fato, assim, a gente foi evoluindo na corrida, nós duas juntas. Até mesmo para aprender a começar a correr. E aí eu conversei com o Rodrigo, falei, ó, a situação é essa. Você me ajuda, me apoia? Falei, não, vamos lá, o que for possível eu vou procurar te ajudar. Só que eu imaginei assim, ele tem a estratégia de mandar o WhatsApp dele pessoal e a gente vai trocando mensagem, mesmo sendo um curso virtual. Eu imaginei, falei, nossa, toda hora eu vou estar mandando mensagem para ele. Acho que se eu troquei umas 5 mensagens com eles foi pouco. O curso nos deu, o programa nos deu um auxílio, de certa maneira, assim, ajudou a gente evoluir aos poucos. Então, eu digo que do zero ao infinito, né? Hoje em dia a gente pode ir quanto quiser. Porque tem uma estratégia de ir aos poucos. Então, era 30 segundos de corrida. Depois ia 45, ia evoluindo a cada semana. Quando a gente viu, a gente estava correndo 5 quilômetros direto. Tranquilo, né? E hoje, né, a nossa história, a gente chegou já aos 21 quilômetros. Então, em pouco tempo, né? Assim, 2 anos e meio. Então, quando a gente começou, a gente achava que, vamos parar no 5, tá tudo bem, né? Se fizer 5 já deu. Mas foi tomando uma proporção assim que hoje a Marili ama fazer isso, né? Sim. Tanto que quer convencer todo mundo, mas essa é outra história. Marili, agora eu vou passar a palavra para Marili. Marili, qual a corrida que você mais gostou? Da Isa, que foi uma menina que eu virei amiga de verdade dela. Sim, e ela tem a corrida dela, né? Que é Asas para a Isabela. Uhum. Eu já vi, eu não corri ainda, mas eu quero um dia. E você ganhou um troféu, né, no dia. Que é esse aqui, esse maior. Mostra pra ela o porquê que você ganhou esse troféu, lê pra ela. Esse troféu é o que eu homenagem a Marili, ao exemplo, a dedicação, a garra, a disciplina, a superação, porque eu não tinha superação, nem a disciplina de parar, e eu não parei, nem abandonei. Não. Bom. Eu consegui, fui até o fim, mas doeu a perna, mas fui rápido. Muito bem. Acabei a minha prova. Você inspira e vai inspirar muito mais pessoas. E você gosta mais de correr ou mais de ganhar medalhas? A sua. Todo mundo, né? Que pergunta, né? E a corrida fez você ter muitos amigos? Sim. Pode citar alguns? O Calão, o Júlio, o Mário Rolo, a Camila, que está no vídeo, que a gente depois vai mostrar. Legal. Você vai esquecer várias pessoas vão ficar com ciúmes, né? Mas aí falta dedos, né? Porque o tanto de gente que você conheceu, né? Bastante gente. Que legal. Agora eu vou passar para Cássia. Cássia, eu soube que você corre pela Aquiles, que é uma ONG que corre com pessoas com deficiência. Conta para mim como que foi essa entrada na Aquiles. Então, como eu disse lá atrás, a gente buscou apoio profissional, né, para nos apoiar nesse início. E também, ao mesmo tempo, eu fui atrás de alguma ONG que, né, também pudesse dar esse suporte. E aí, pesquisando na internet, na época, eu encontrei a Aquiles. E aí, como eu disse, eu comecei a conversa ali em 2019, mas acabou se perdendo na pandemia. E quando a gente retornou em 2022, eu retornei a conversa.
E a gente começou a trocar figurinhas e me explicaram, né, como que seria o processo. A princípio, seria para ela entrar. Aham. Qual que era a minha estratégia? Bom, os atletas, como que funciona? Só para eu te dar uma apanhada assim. Os atletas, eles fazem treinos acompanhados de guias aos finais de semana em alguns parques aqui em São Paulo. Então, nós não somos uma assessoria, né? Nós simplesmente acompanhamos o atleta. Quem é o responsável pelo treino é o atleta, porque como nós não somos profissionais de educação física, não podemos fazer essa parte, né? Então, nós simplesmente acompanhamos o atleta que vai dizer, eu quero hoje fazer tiro, quero fazer 10 quilômetros, 5, enfim, fica por conta do atleta cuidar dessa parte. Então, o que me chamou a atenção? Treinos em parques aos finais de semana. Então, eu como cuidadora, falei, bom, vou fazer o seguinte, vou deixar a Marili com um guia e vou tirar um tempo de qualidade para mim. Vou fazer parque terapia. Vou caminhar, vou refrescar a cachola, vou passear por aí. Enquanto essa 1 horinha que ela vai estar treinando, né, eu sei que ela vai estar bem cuidada. Então a minha estratégia não deu muito certo, né, Marili? Por quê? O que aconteceu? Porque ela foi uma guia pra gente. Exatamente. Então eu acabei me formando como guia, né, de atleta com deficiência, tanto para acompanhá-la quanto para acompanhar outras pessoas com deficiência. Mas, de certo modo, não foi pressionado, assim, eu acho que eu abracei a causa, porque, assim, eu julgo que a Aquiles é uma família, assim, é uma verdadeira inclusão no esporte, né? Então, a gente se sente muito acolhido, tanto por guias como por atletas. Inclusive, a gente teve uma confraternização recentemente, e aí você encontra o outro e quer abraçar todo mundo te recebe... Com histórias totalmente diferentes, Sim, com deficiências diferentes sim, também, sim. né? É onde eu vejo a real inclusão, né? Não só de palavra. Então, eu falei, vou abraçar a causa e, de certo modo, como sendo cuidadora, né, ainda continua a minha terapia, porque assim, o que eu observo? Quando a gente corre 10, 15, 5 quilômetros que seja, ou faz uma caminhada, a gente chega em casa exausto, assim, né, mas eu chego em casa e eu chego leve, porque é isso, eu fui acolhida, eu ouvi uma história, compartilhei a minha história, você volta assim, realmente como se tivesse feito uma terapia. Então, hoje é a nossa família, né? As pessoas que estão preocupadas, mesmo à distância, assim, porque a gente encontra só os finais de semana nos treinos, nas corridas, nas provas, mas são pessoas que estão preocupadas, né, se você tá bem, manda mensagem, semanalmente ou até às vezes diário, a gente recebe mensagem de atleta, de guia, né, então cada um cuida do outro, assim, com muito carinho, né. Sim. Que legal. Então você foi pra ajudar e tá sendo ajudada. Né? Bem isso mesmo, né. As duas têm um canal que eu conheci, que é o Japas Corredoras, né? E eu me identifico muito, porque quase a gente não vê muitos japoneses na corrida, e aí me chamou a atenção. Conta pra mim como que surgiu essa história. A princípio, assim, a gente começou a treinar, né, o começo de toda a nossa evolução, assim, na corrida foi meio que sem holofotes. E aí foi passando o tempo, como eu disse, o brilho nos olhos da Marili quando fala de corrida, né, não tem como negar. Tanto que se ela eu digo que ela é influencer nata, né, não precisa de ter uma câmera para ela, mesmo ali no dia a dia ela é influencer. E então ela tenta, às vezes, até intimar as pessoas para ir correr, porque ela gosta tanto, faz tanto bem para ela, que todo mundo ela chama para correr. E eu fui observando aquilo. Eu falei, poxa,
eu acho que a gente pode atingir outras pessoas, muito mais pessoas, e, né, que estão distantes, que a gente não conhece, que está ali fora do nosso círculo de amigos. Acho que eu vou criar e vou compartilhar a nossa trajetória, e inclusive porque também tinha o objetivo de fazer a nossa primeira meia maratona, né, os 21 quilômetros. Eu pensei assim, acho que eu vou compartilhar para outras pessoas também se inspirarem, né, e até mesmo para a gente como apoio, ser uma rede de apoio, na verdade, né. E daí surgiu a ideia, então, vou compartilhar também o dia a dia dela, porque de certo modo a pessoa com deficiência, a gente acaba ficando numa bolha, né. Então, você que lida com pessoas com deficiência, você conhece ali quais as causas, as queixas, o dia a dia de uma pessoa com deficiência. Mas para quem está por fora, né, não faz ideia às vezes. Não sabe como auxiliar, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual a atravessar a rua, como oferecer ajuda, coisas desse tipo. E como a Marili falou, né, ela participou de diversos projetos, então às vezes a pessoa também não tem, não por maldade, assim, mas ela acaba não participando desse mundo, dessa bolha, e não sabe, né, que é possível, por exemplo, participar de uma atividade física, de ONGs que tenham voltado para a inclusão artística, cultural. Então, foi esse bem o objetivo de criar o canal. Que legal. Agora eu quero falar uma questão para você, Marili. Que é esse pão na chapa? Você sabe o que é? Pão na chapa é o que a gente gosta de comer pão. Depois da corrida, né? Pão com manteiga, pão de queijo. E eu ouvi falar que você chama um monte de gente. E aí, conta essa história aí. O pão na chapa foi só uma desculpa, né? Então, na verdade, o nome pão na chapa veio depois. Vou contar a história. Então, como eu disse, é isso. A Marili, se deixar, ela tenta convencer todo mundo. Que estiver passando perto dela, não acaba nem escapando, de tanto que ela insiste. Então, ela é uma influencer nata, e aí ela acaba que convidava pessoas do nosso círculo de amizade. Quando ela já estava correndo, ela falou, vamos correr comigo? Quando você vai correr comigo? Então, ela, talvez por conta da deficiência, ela tenha não sei se é bem o hiperfoco, né? Mas assim, o fato de falar sempre do mesmo assunto. Tá. Então, se ela te encontra agora e ela falou de corrida e você deu uma brecha, da próxima vez que ela te encontrar, ela também vai falar, vamos correr? Enquanto você não disser que sim ou for, ela vai ficar batendo na tecla. E ela fazia isso com diversas pessoas. E aí eu observei isso e falei, peraí, eu percebi de algumas pessoas que tinha uma quedinha, tipo assim, algumas por educação falaram, um dia a gente vai. A gente precisa marcar, né? A gente precisa marcar. Um dia a gente... Igual paulista, né? Vamos sair. Não sabe nem o telefone, endereço. E com ela fazia isso e as pessoas respondiam educadamente assim. Mas eu senti alguma verdade em algumas pessoas. Então eu falei, quer saber? Essas pessoas fazem parte do mesmo círculo de amizades. Vou marcar um dia, vou abrir espaço na minha agenda e a gente vai chamar essas pessoas. Muitas sedentárias, muitas com sobrepeso, muitas não praticava nada, né? Queria começar, mas não tinha um estímulo. Que são pessoas que precisam de um empurrãozinho, né? Falei, então vamos marcar. E aí começamos. Eu falei, acho que não vai quase ninguém, né? Vamos ver quanto que vai. Chegou a dia de ter num sábado de manhã, mesmo não tendo um pão na chapa, né, Marili? Aí por isso eu já chego o porquê do nome. As pessoas acordavam. Crianças, jovens, idosos, meia idade, todo mundo. A gente chegou um dia talvez de ter mais de 20 pessoas no parque. Nossa. Então... Influencer mesmo, hein? Então aí... por isso o nome Pão na Chapa foi porque assim, todo mundo falou assim, mas não tem nem um pão na chapa, se tivesse um pão na chapa eu saía correndo, né? Então eu falei, opa, Pão na Chapa vai ser o nome. E esse grupo, a gente inclusive tem a gente trouxe como simbólico aqui, né, a medalha,
Muitos participaram de uma primeira corrida da vida, assim. Então, a primeira corrida que a gente foi de, acho que umas 14 pessoas com a gente. Nossa. Esse da Isabela, juntando esse grupo do Pão na Chapa, mais outras pessoas conhecidas que a gente foi chamando, já foram uns 40 pessoas, que é isso, a Marili, né, cutucando. Foi chamando. Na verdade, assim, o propósito de ter uma corrida, né, para esse grupo de caminhada, foi justamente para estimular, para animá-los a sair de casa para treinar. Então, até tem uma história interessante que, assim, me comove me deixa muito feliz, de uma senhora, que ela estava bastante sedentária, e era do tipo de pessoa, assim, eu vou de carro até a esquina para evitar a fadiga. Não quero caminhar, estava nesse grau. E aí um dia fizeram um convite para ela e ela foi caminhar. Nesse dia ela deve ter caminhado uns 4 quilômetros, 3 dentro do parque, mais 1 para ir e voltar. E ela se sentiu bem, tão bem, que continuou. Aí ela tinha as netas para apoiá-la, para ir na rua, para ir, né, na praça, enfim. Deu um jeito de sair para caminhar. Só que chegou uma época que as netas não podiam acompanhar e ela usou uma estratégia. Não, ela caminhava dentro do quintal. Por exemplo, nessa da Isabela, na última corrida, ela participou, ela fez 5K caminhando, se sentiu muito bem e ela fez essa estratégia. Todos os dias caminhando no quintal, 1 quilômetro por dia. Olha, e aí eu treinava, né? Fiquei muito orgulhosa desse... E vocês que incentivaram ela? Então, de certo modo, indiretamente. Sim. Mas, assim, o fato de estar esse grupinho... E o grupo chama Pão na Chapa. Isso. Ah, bem tentador, hein? E tem pão na chapa mesmo? Será que tem? Você vai me chamar? Sim. Quando a gente vai para corrida, a gente come o pão de queijo, gosta tanto de pão de queijo como tigela de açaí. O maior atrativo dela é a tigela de açaí. De açaí. Então tá. E já aproveitando essa deixa, um dos meus objetivos também de falar de corrida nas minhas redes sociais eu corro há mais tempo que vocês, há 15 anos. E aí foi também incentivar tanto familiares quanto amigos, porque assim, não é só porque a gente é médico que a gente é super saudável, não. Muitos são sedentários também. E aí eu vi que a corrida para mim, para minha família, estava sendo muito bom. E esse ano a gente vai fazer a primeira São Silvestre em várias pessoas da família. Que legal. E aí a gente apelidou o nosso grupo de Equipe Perrengue. Que legal. Perrengue porque, assim, quando a gente reúne, a minha família sempre tem muito perrengue, tudo, mas é sempre uma alegria e tudo acaba em merengue. Por isso o nome Equipe Perrengue e tudo acaba em merengue. E vocês também estão convidadas para participar da Equipe Perrengue. Que legal, Maria. E eu tô chamando você para nossa equipe da Aquiles e o Pão na Chapa. Nossa, vai ter muitas propostas aí. Opa, vamos fazer vários intercâmbios. Deixa eu só fazer uma observação que você me trouxe. Caso alguém tenha interesse de participar da Aquiles, tanto como atleta, como guia, a gente tem, né, tá super aberto para, acredito que abarcar todas as possíveis deficiências, né? Nós temos, por exemplo, não só caminhante, né, de pernas, mas assim, por exemplo, a gente chama de hand cycle, que é aquele pessoal que mandala, né? Em vez de pedalar, é com a mão. E também isso, tanto caminhar quanto correr. Então, você, como disse, né, da área de saúde, saindo de casa é o que importa. Vai estar com saúde, né? É isso, a socialização, a conversa, é super terapêutico. Então, eu não corro nada, não consigo correr. Não, vamos lá. Eu acho que participar de um grupo
né, de apoio, assim, que é uma ONG voltada para pessoa com deficiência, ela faz justamente esse papel, né, de te ajudar a chegar mais longe, né. Então você começa ali caminhando, com o propósito de estar conhecendo pessoas, de estar participando de provas, e depois o futuro vai dizer o que está guardado. Chama atenção assim que tem muitos guias, inclusive, que entram só caminhando. E aí depois se torna tanto a inspiração que ele vê a pessoa com deficiência correndo, que ele, não, eu vou tentar, vou começar a correr. E começa a chegar mais longe, né? Tem um amigo meu que já começando a correr para ir no Rio com a gente, é o Júlio. Ele não conseguia correr. E a gente está ajudando ele a conseguir fazer os 21. E eu vou fazer os 5 e os 21. Nossa, vai fazer o desafio. Vamos tentar. Olha. Inclusive, os nossos 21, né, aproveitando o assunto, os nossos 21, a gente que só conseguiu por conta desse apoio que a gente teve, né? Então, a hora que a gente anunciou que ia fazer os 21, todo mundo, assim, foi unânime. Vamos lá, não, vai dar certo, você vai conseguir. E cada treino que a gente postava, estamos torcendo por vocês, sabe? Foi sempre um apoio, assim. Então, isso que foi, né, que tirava a gente da cama no domingo de manhã de muito frio para sair para treinar, tava chovendo, o que fosse a gente saía. Inclusive, até a gente postou muito nas nossas redes, também concluí os 21, tem uma história bem marcante, assim, porque também aconteceram vários perrengues pelo caminho dos 21, a gente tinha se preparado muito bem, estava um pace muito bom, né, pace seria velocidade, que a gente costuma dizer, e no dia, né, fatores que acontecem, enfim, e nesse caminhar, a proposta era que eu guiasse a Marili nos 21 quilômetros, e tinha outros guias nos acompanhando, mas assim, que estavam na viagem, mas eles iam fazer o tempo deles, iam correr a corrida deles, não tinha nenhuma responsabilidade com a gente. Mas as coisas foram acontecendo de tal modo que aquela turminha de novo, né, a importância desse grupo que é muito importante pra gente, os guias se juntaram ali com a gente, grudaram e nos apoiaram e nos levaram, né, que a gente chama de nosso paredão amarelo. Então, assim, quase nos carregaram, sabe? Então, aquela energia nos animando, nos motivando, né? Falando, vamos, não desiste, vai dar certo. Tava ali do lado fisicamente com a gente quando a gente precisou. Inclusive, nós temos no canal documentado, isso foi, pra gente é um grande privilégio ter documentado esses 21 quilômetros, e a gente deve muito agradecimento, e que é justamente essa corrida, a gente foi participar em uma forma de agradecimento, que é do canal Mania de Corrida. O Marcel Agari, né? Isso, é nosso primo, né, é um japonês, ele costuma chamar todo mundo de primo, e ele também, a gente conheceu na Expo, conversou, a gente nem conhecia antes, a Marili se identificou muito com ele, né, e simplesmente fomos correr no dia dos nossos 21 quilômetros e nunca imaginávamos o que ia acontecer. E aí no meio do caminho ele filmou a gente, e mais ali pra frente ele sentiu que a Marili estava desanimando, né, assim, por conta das circunstâncias, e ele começou a gravar, começou a distraí-la, e ela foi indo, e ela terminou, e assim, foi uma festa, né, então a gente tem muita gratidão pelo que ele fez, porque a gente vê, né, muitos influencers estão ali pelos views, né, pelos likes. E ele não, a gente sentiu que foi genuíno, sabe, foi de coração. Então a gente chegou a participar dessa corrida que pra gente é uma das mais emblemáticas desse ano, né. Do game. E você não falou Marcel, hein, nos seus amigos. Nos seus amigos, eu tava esperando você falar. Não, eu sempre emociono
com os depoimentos dele, porque eles ficam lá no 41 e sempre tem muitas histórias, né? E histórias assim que quando a gente nunca imagina, como na São Silvestre também, né? As pessoas correndo com camisetas de pessoas que já faleceram ou que estão doentes, e isso realmente me emociona muito, porque cada um tem sua história, e a corrida parece que você vive aquele quilômetro a quilômetro, vivendo a história da sua vida, né? Uhum. Então, eu comecei a correr para tentar correr a São Silvestre, e na primeira vez que eu corri, eu concluí, mas foi difícil. E na segunda vez que eu concluí, sem parar, né, eu chorava tanto, 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 que todo mundo falava maratona de São Silvestre, porque realmente é uma emoção muito grande, né? E eu não me emocionei tanto na minha primeira maratona quanto eu emocionei na São Silvestre, sabe? Por ser aquela, né, a corrida, parece que é a corrida da família, a corrida da celebração, a corrida do último dia do ano, né? E aquela energia mesmo. Você me falando isso me trouxe uma reflexão, né? Que muita gente, como a gente chegou no máximo 21, então todo mundo fala, nossa, 21, nem imagina, né? É muita coisa e tal. Mas a gente pode chegar no 5, o que seja 1 quilômetro. Exato. Todo mundo tem uma história, né? A corrida, principalmente, ela é carregada de história, como você disse. Então, eu ouço direto, muita gente fala assim, eu corri para vencer uma depressão. E aí, quando vê, tá correndo uma maratona, uma ultra. Então, é uma história pessoal, né? A gente que não é elite, que não tá ali por profissão, né? A velocidade, o tempo, você pode ser o último, mas você tem uma história, você tá ali você teve disciplina, ou não, né? De repente, para treinar, mas o fato de você estar ali no domingo, você poderia estar dormindo, mas você tá ali, você se dedicou para aquele momento. Então, acaba que muitas outras coisas na vida, muitas outras pecinhas começam a se encaixar na vida, e isso eu vi de benefício na vida da Marili, né? Até puxando um outro gancho ali, coisas que a gente nem imaginava. Então, como eu disse, a questão de zona de conforto, para ela, 1 metro, correr 100 metros era muito para ela. Então, hoje, porque dava um desconforto, porque doía aqui, porque doía ali, o fio de cabelo estava doendo, o suor incomodava, tudo incomodava. E agora chama todo mundo. E agora eu vou falar no final o desafio que eu quero fazer. E vocês vão correr a São Silvestre também, né, esse ano? É a primeira? É a primeira legal. Meia maratona. Não, Marili, é a primeira maratona, nossa. Maratona de São Silvestre. E vai ter lá o Marcel fica lá no quilômetro 14, que aí ele fala que é 41, né? Ao contrário. Isso. Que legal, muito bom. Ai, vamos lá. E meu cunhado também vai fazer. Vai sair correndo também, junto com a gente. Bom, primeira questão, eu queria saber se você tem mais alguma história que queira compartilhar ou dar um recado para quem tá ouvindo a gente, para quem vai inspirar em vocês ou em mim também, não sei. Mas eu acho que eu inspiro mais com outras pessoas. Eu realmente gosto muito do esporte como um motivador, não só assim para a saúde física, mas para o dia a dia, né? Porque a gente passa por tantos desafios, e quando você fala assim, nossa, mas eu corri 2 horas o tempo todo, eu consigo passar por mais esse desafio.
né? Então, eu tenho uma lista inumeráveis de benefícios, tanto para mim quanto para Marili, né? Com a deficiência dela, assim. Mas, assim, eu até gostaria de compartilhar uma coisa que parece que não tem a ver, mas tem muito a ver, assim. A tolerância à dor dela. Então, a questão do desconforto, né, que eu falei, mas ela tem, de certo modo, um trauma com o dentista. E teve uma vez que ela já corria, ela fez um tratamento, a gente encontrou uma dentista muito boa, assim, com muita paciência para pessoa com deficiência, sabe lidar, já tem uma experiência, e ela deu um certo trabalho. E chegou no ano seguinte, que ela já estava um pouco mais focada nos treinos, a gente se impressionou o tanto que ela suportou ali, deixou até restaurar um dente, sabe, assim, coisa que a gente nem imaginava. Então, a resistência à dor dela, nesse caso, elevou de nível, né? Então, por exemplo, também, como eu falei, antes o suor, o cabelo, o fio de cabelo, tudo incomodava para ela. Chegou de a gente treinar os longões para os 21, de formar bolha no pé dela por causa do tênis, e ela não me contou durante o treino. Ela terminou o treino, aí que ela foi me falar e tava um negócio feio, assim. Mas ela suportou, sabe? E aí, igual você falou, essa coisa de limites também. Então ela vê que é possível, tudo que ela quiser, né? Ela pode alcançar. Então não tem nada que limite, é treinar. Então, por exemplo, ela faz musculação também. Então, impressiona o tanto que ela tá avançando com carga. Antes era, não, só uma coisinha levinha. Hoje ela mesma vai lá e pega o pezinho, que aí você fica até impressionada, assim, de como que, né? Tá ficando o quê mesmo? Musculosa. Olha só. Mas ela conseguiu entender isso, que ela precisa passar por aquele processo de, entre aspas, dor, de desconforto, porque para poder chegar aqui, né, nos troféus, nas medalhas, tudo é conquistado. Então, não vem de graça, né? Sim, ela tem que correr atrás, suar muito, né? Treinar muito. Mas assim, o que eu como cuidadora fico feliz é isso. O fato de ela estar gostando, né? Como eu disse lá no começo, se a gente era sedentário lá, que nem fazia ideia, né, de onde que ia chegar. Hoje, vendo tudo isso aqui, essa conquista dela, posso dizer de certo modo, nossa, né? Pra mim já venci na vida, assim, já superei muita coisa ali, né? E ela tá se movimentando, praticando uma atividade física, reduzimos o sobrepeso, né? Tá controlado, claro, com alimentação, com reeducação alimentar. E de estar vendo ela feliz, que ela se achou numa modalidade, né? Então, por exemplo, ela chegava a participar de oficinas, que foi um divisor de águas para a desenvoltura dela, mas que eu percebia que ela não, né, dança, por exemplo. Ela fazia ali, ela ficava um pouco tímida e fazia a parte dela e parava. Ela não dava o melhor dela. Na corrida não tem como, eu falo pra ela. Ou ela vai correr os 21, ninguém vai carregar ela no colo, né? Menos que ela seja cadeirante, mas nos pés ela vai ter que chegar. Ela começou, ela vai ter que chegar lá do outro lado. Então, é uma coisa que ela vai conquistar, né? Lembrei até outro fator. Outra coisa que aconteceu na corrida da Isabela. A questão de concentração, que aí eu me dei conta de como que ela estava muito focada. Nos 100 metros finais, vamos dizer assim, né, que a gente chama de sprint, ela resolveu me deixar para trás. E o meu guia também foi junto comigo. E ó, pernas para quem te quero, né? Você vai dar muito trabalho para os guias, hein? Aí estávamos em 3. E aí eu tô voltando de uma recuperação. E eu não tô muito em forma ainda.
E aí ela nem ouviu e só focou ali na linha de chegada. E foi. E aí eu falei pros outros guias, vai que eu não vai dar depois eu chego, né? Vocês sempre correm cada pessoa, cada atleta com deficiência, sempre são 2 guias, né? Eu sempre vejo. 2 ou 3? Então, esse é o mundo ideal, seria uns 3 pelo menos, né? Até, de repente, se tiver corredores que, né, de novo, não faz parte do mundo da pessoa com deficiência, tá prestando atenção, né? Que às vezes acontecem muitos acidentezinhos de percurso. Então, assim, hoje em dia, ainda bem, nós estamos com bastante guias, mas às vezes não é suficiente para a prova. Mas pelo menos 2 seria interessante. Então, um de cada lado para estar protegendo o atleta e um terceiro atrás. Porque aí ele dá uma cobertura maior, né, para alguém que queira ultrapassar e tal. Porque nós temos atleta, eu diria, de bem ponta, assim, de muita velocidade, e aí às vezes... Pode atropelar, né? Isso. Então, até a gente usa a camiseta amarelo neon para justamente destacar, mas às vezes acontece da pessoa estar desapercebida, tá com fone de ouvido, e acaba não percebendo que é um atleta com deficiência. Então, deficiência visual ou até mesmo intelectual, e acaba esbarrando e acaba desestabilizando o atleta, né? Sim. Então, esse é nosso papel ali. Combinado. Você falou também sobre a questão do cuidador. Você sempre falando do cuidador, eu sou cuidadora, né? E você viu o esporte como uma forma também de se cuidar? Sim. Eu costumo dizer assim, que a gente, como cuidador, a gente tem que se cuidar primeiro, né? Porque muitas vezes, claro que às vezes foge ali, a gente não consegue, né? O dia a dia ali, a correria, a gente acaba se desconectando. Mas é muito importante que a gente primeiro se cuide, não é egoísmo, a gente se cuide para estar bem, para cuidar do outro. Porque como uma pessoa doente vai estar cuidando de outra que está precisando de ajuda, Exatamente. né? Isso eu digo em todos os tipos de deficiência ou até enfermidades, né? Então, o esporte, como eu disse, ajudou nessa parte terapêutica, que é muito importante, física, emocional, que é um momento ali, eu tô ali do lado da Marili, mesmo que eu corra com ela, mas é isso, eu vou estar mudando um pouco da rotina, vou estar conhecendo pessoas, e acaba que para mim se torna terapêutico. Isso. E no dia a dia eu consigo, vou ter um pouco mais de energia para lidar e acompanhá-la. Não, nos eventos que eu também participo, de skate, de escalada, tudo, às vezes eu falo, eu vou lá para ajudar alguns pacientes ou algumas pessoas com deficiência, mas a gente vê que é o contrário, né? Acho que a gente sai mais até energizado. Sim. E tudo, porque é uma coisa que é indescritível. Uhum. Bom, eu proponho um desafio, né, que é o desafio Sakura. Todo mês a gente tem um desafio, e para os convidados a gente pede para propor um desafio para os nossos seguidores, né, que não é seguidor da Marili e da Cássia, é @japascorredoras, e aí pode fazer o desafio também. Você quer propor um desafio, Cássia, desse mês? Eu acho que as pessoas poderiam sugerir o @ de alguma ONG que elas conheçam, né, indicar, principalmente da pessoa que tenha um suporte para pessoa com deficiência, já que possivelmente você abarque aí pessoas do Brasil, quiçá do mundo inteiro, porque às vezes você não tá ali do seu lado e você não conhece, de repente, para ser um voluntário, né? Sai. Igual como você disse, às vezes a gente acha que vai ajudar o outro, mas é a gente que sai ajudado, né? Então acho que poderiam fazer essa indicação, né? Que legal. Porque o Aquiles eu realmente conheci nas corridas mesmo. Tem um grupo do Pernas de Aluguel, que vocês já conhecem, que eu já também corri algumas vezes. Adoro, né? E eu quero conhecer muitas outras ONGs, muitos outros grupos,
E também quero um dia que formar uma equipe perrengue, que vai abarcar várias questões também. Torcendo por isso, né, Marili? Sim. E agora eu quero saber, eu tô curiosa para saber o desafio que você vai me passar. Será que eu vou conseguir? Sim. Qual que é o desafio? Treinar bastante para poder ser da nossa turma, do Aquiles Brasil. E ir lá para Rio de Janeiro com a gente. No Rio? Fazer o que lá? Fazer o desafio do 5-21. Mas não tem inscrição, tem? Vai ter em breve. Vai? Vai ser chamado. Ai, eu aceito. Eu aceito. Porque no Rio foi a minha primeira maratona. Eu sou muito sensível. Foi a minha primeira maratona, foi muito, muito difícil. E eu falei que eu vou fazer outra maratona no ano que vem, que vai ser a de Porto Alegre. Mas o Rio ainda me desafia bastante. É difícil. E o desafio vai ser desafiador. Tá? Mas partindo de vocês, se a gente conseguir a inscrição, eu vou sim. Tá? Tá bem. E eu quero também correr no pão na chapa. Eu gosto de pão na chapa. E aí, quem sabe a gente faz o pão na chapa e o merengue junto. Olha. Merengue. A equipe perrengue e pão na chapa. Ainda a gente não tem camiseta ainda. É? Vai mandar fazer. Vamos pensar, né? Vamos sim. Bom, muito obrigada pela participação. Mais uma vez, eu aproveito muito mais, né, participando das histórias aí de vocês. E vou correr, é um objetivo em 2025, correr, né, com equipes inclusivas. E é uma causa que eu gosto muito. E agora com você falando mais ainda, eu quero conhecer o fundador da Aquiles também, conhecer a instituição, a ONG, a pessoa que representa aqui em São Paulo, e quero conhecer você, fazer uma entrevista. Quem que é essa pessoa da Aquiles? Então, as portas estão super abertas para qualquer um, né? Pode entrar em contato ali pelas redes sociais. Até eu vou te passar o link para alguém, se quiser. A gente vai colocar aqui. Então, atualmente, nós estamos com um presidente que é chamado Edson Santi, o famoso Sidão. E a gente pode conversar com ele para ele ter uma conversinha com você. Vai ser bem legal, né, Maria? Que legal. Então, para ele falar mais da nossa vida, da nossa história, trajetória. Então, Sidão, olha, fica o convite para a gente fazer uma conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, Maria? A gente que agradece pelo convite, pela oportunidade.